Yeah. 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 E aí, galera, hoje está somente eu aqui, mas é pelo motivo de que eu vou estar falando, então, como já mencionamos nos vídeos anteriores, né, um pouco sobre trabalho. Até então a gente não tinha comentado nada porque algumas coisas ainda estão pendentes, que é em relação ao trabalho da Fran. Então eu tô vindo aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, que já está tudo ok, tá tudo certo. Inclusive eu já fui até no CEF e dei entrada na minha residência. Então acredito que dentro de 3 meses eu já receba a minha residência e esteja tudo ok. Então aqui, como tá só eu, é eu que mando hoje, pelo menos só nesse momento. Eu vou estar falando então como é que funcionou todo esse processo, né, de eu estar trabalhando hoje como montador de imóveis aqui em Portugal. Por incrível que pareça, no Brasil eu já tive experiência como montador de imóveis. Pois é, a vida é muito louca. Então, durante a pandemia, né, a gente estava no Brasil e eu tive que desenrascar, tive que dar um jeito e acabei indo trabalhar como montador de imóveis na empresa de um amigo meu, e que foi dando certo. Depois a pandemia acabou e eu consegui, né, mudar de emprego e retornando mais para minha área. Que eu sou formado em turismo, né, e gosto dessa área, porém eu acabo me adaptando fácil a outros trabalhos. E como montador de imóveis foi um deles. Então eu acabei tendo uma experiência bem boa no Brasil, e isso me ajudou a conseguir a vaga aqui. Eu não vim com esse intuito aqui para Portugal, eu nem imaginava que ia trabalhar nessa área novamente, porque como eu sou formado em turismo, tenho experiência na área, né, já viajei, já fiz intercâmbio, achei que eu ia para essa área. E mais uma vez a vida dando voltas, né? Então eu cheguei em Portugal. O meu primeiro emprego aqui foi num boliche. Então eu trabalhava só meio período, né? Era um extra, né? Não era nada fixo, porém isso no 3º dia que eu já estava trabalhando. Logo depois, aí eu consegui um trabalho fixo com contrato num hotel 4 estrelas como empregado de mesa, que é garçom, né? Era um hotel grande, muito bom, muito bacana. Eu estava gostando muito de trabalhar lá. Eu tinha contato com pessoas, né, com turistas do mundo inteiro, vamos dizer assim. Então, como eu sou formado em turismo, era realmente algo que eu gostava, assim, sabe? Eu não tinha essa experiência no Brasil, ainda como empregado de mesa. Nesse trabalho, então, no hotel, né, os horários eram repartidos às vezes eu trabalhava um período da manhã, né, no pequeno almoço e almoço, e às vezes voltava depois só à noite. Fazia 2 horários então quebrados, né, e às vezes não. Às vezes fazia ou, né, de um período da manhã até o início da tarde, ou do início da tarde até a noite. Mas assim, sempre havia uma quebra de horários ali durante a semana. E eram sempre 2 folgas, né? Mas essas 2 folgas, elas eram alternadas, né? Às vezes podia ser na segunda ou na terça, às vezes na quarta e quinta, enfim. E até então estava tudo ok, eu estava gostando do meu trabalho e tudo certo. O mundo girando novamente, a Fran, né, através do IFP, encontrou uma vaga na área dela em uma empresa de imóveis especializada em imóveis para hotéis. Porém, essa empresa não era na cidade que a gente estava, que era Guimarães. Essa cidade é Paços de Ferreira. Paços de Ferreira é conhecido como a capital do móvel aqui de Portugal,
e os seus arredores é muito forte em móveis, né? Na fabricação de móveis, assim, é muito grande mesmo, assim. A cada esquina tem uma fábrica de móveis, é muito louco e é real. Então, Paços de Ferreira e as cidades ao redor de Paços de Ferreira são muito fortes, né, na fabricação de móveis. Então, ela conseguiu, né, essa oportunidade, porém, o lado dela ainda está em processo, né? E eu, então, sabendo que ela vai, né, poder ingressar na área dela nessa empresa, fui até a empresa e falei, olha, tem vaga para mim também? Eu posso, né? Vocês estão precisando de alguém e tal? Eles falaram, olha, a gente está precisando. Tu tem experiência? Eu falei, olha, eu tenho. Não sei como é que é a montagem aqui, mas eu tive uma certa experiência no Brasil. Eles falaram, então tá bom, tá fechado. Eu fui numa quarta-feira e na segunda-feira eles falaram, segunda-feira pode vir trabalhar. E aí foi toda aquela loucura, tivemos que mudar de cidade, né? Conseguimos arrendamento aqui, melhor do que quando a gente estava lá. E ingressei então novamente na área dos móveis aqui em Portugal. Como é que funciona aqui? Então aqui é fábrica de móveis, né? É uma fábrica muito grande. Eles fazem móveis para hotéis de basicamente, vamos dizer, do mundo inteiro, né? Não é em todos os países, mas assim, eles vão para América do Norte, Estados Unidos, Bahamas, África, Europa, enfim, muitos lugares mesmo, então, né? E eles fazem basicamente todo tipo de móvel. O que eles não fazem, eles terceirizam, mas é eles que fazem todo o projeto ou executam o projeto de alguém, enfim. Então, assim, existe uma diferença da empresa onde eu trabalhei, porque aqui eles têm muito móveis em madeira mesmo, né? E no Brasil eu só trabalhei com MDF, então muda um pouco, né? Em relação à instalação dos móveis, também muda um pouco, porque aqui existem muitas paredes de gesso, que a gente fala no Brasil, e na minha cidade, como eram casas, a gente basicamente não instalava isso, né? Então aqui algumas coisas mudam, as técnicas de instalação, algumas coisas são diferentes, né? A elétrica aqui são algumas coisinhas diferentes também, então assim, eu estou me adaptando ainda. Claro que eu não cheguei aqui como o montador principal, um chefe de montagem, logicamente que não, eu estou como um ajudante, né? Então, para começar na empresa, eu comecei interno, comecei só lá dentro da fábrica para conhecer um pouquinho do processo, porém é uma fábrica muito grande, essa é a diferença também que eu tive do Brasil, a empresa que eu trabalhava era uma empresa bem pequena, então a gente acabava participando de todos os processos da fabricação do móvel, né? Aqui já não. Então, isso dificulta um pouco, sabe? Porque quando tu faz parte de tudo, tu acaba conseguindo ter mais noção de tudo, né? E quando tu pega só o produto já basicamente pronto nas tuas mãos, é mais difícil tu entender todo o processo, né? Mas enfim, então fiquei na fábrica por um tempo, durante mais ou menos um mês. Trabalhei principalmente no setor de embalagem, né, que é a parte final ali, então é tudo embalado, verifica se está tudo ok com o móvel, né, falta isso, tá regulado, tá ok, embala e despacha para a galera que vai montar. E aí, depois de um mês mais ou menos, eu já comecei a participar das montagens, né, que aqui se chama as obras. Aqui são projetos muito grandes de hotéis, então assim, geralmente são 100, 200 quartos, 50 quartos, recepção, são projetos grandes, tem projetos até que eles estão há 2 anos só montando móveis num hotel, porque são tantos quartos e vai aparecendo mais, enfim. Então como que é a rotina de trabalho aqui, vamos dizer, de um montador de móveis, né? Para quem realmente tem interesse em saber como que funciona, né? Nessa minha empresa, a gente viaja basicamente toda semana, porque as montagens não são na cidade, são sempre fora, ou fora do país, ou fora da cidade, com certeza. Eu então na primeira semana fui para a Ilha da Madeira,
Pegamos o avião, fomos até lá, instalamos. Na segunda semana fui para Comporta, que é uma região aqui de Portugal, uma cidade, um restaurante beira-mar. Depois na outra semana já estava em Lisboa, né? Então assim, basicamente a gente vai viajando e eu saio na segunda-feira às 5 horas da manhã, a gente sai da fábrica e volta na sexta-feira, final da tarde, lá pelas 6 horas da tarde. Então a gente passa a semana inteira fora e volta só, né, na sexta-feira, final do dia. É tudo pago pela empresa, né, transporte, alimentação, né, e hospedagem também, é tudo por conta da empresa. Então a gente não tem um gasto tão grande durante a semana, porém, passa a semana inteira fora. É puxado, assim, não é fácil porque tu tá sempre fora, né? Então a gente acaba ficando distante essa semana, eu e a Fran. Mas basicamente é isso. Então essa região de Paços de Ferreira é uma região muito forte. E então se tiver interesse, tenha experiência nessa área ou queira ingressar nessa área, é interessante que venha para essa região, porque eles são realmente um polo muito forte na produção de móveis. E como Portugal inteira precisa de mão de obra, principalmente se você já tem experiência em qualquer área da marcenaria, vamos dizer assim, eu acredito que vai ser muito fácil encontrar emprego aqui, porque eles precisam, né? Claro que tem que vir com a cabeça aberta, como você vai começar de baixo. Então, você vai começar como ajudante. Eu comecei lá na embalagem, agora participei já um pouquinho como ajudante, e assim as coisas vão caminhando. Não é chegar aqui e achar que, né? Então, como eu falei, alguns processos são diferentes, depende da empresa que você vai trabalhar, né? É uma coisa ou é outra. Então, basicamente é isso. Um fato interessante, então, é que, né, eu saí da minha área, que é o turismo, porém estou como montador de móveis na área do turismo. É bem engraçado essas situações que acontecem, né? Então, eu diretamente não trabalho na área do turismo, né? Mas estou nesse meio indiretamente, né? O que acaba também me motivando, porque eu acabo conhecendo lugares diferentes, né? Claro que eu não consigo conhecer tudo pelo fato de que eu vou a trabalho, então eu não vou para passear, mas a gente acaba conhecendo um pouco de cada lugar, né? E hotéis geralmente são em locais específicos, locais bonitos ou restaurantes, então assim, a gente, né, acaba conhecendo um pouquinho, né, de cada lugar. E foi algo assim, né, que ainda me deixa ligado à parte do turismo. Eu acabo viajando e tendo essa parte importante que é para mim, que é o contato com outras pessoas, né? É o contato com o cliente, é contato com outro fornecedor, alguma outra pessoa, enfim, tá saindo daqui, indo para lá, essa mobilidade, essa coisa assim que eu gosto, né? Eu não gosto de estar preso dentro de uma sala, dentro de um computador, para mim não funciona. Então, isso, por um lado, também é algo positivo. Existe sempre o positivo e o negativo, né? A parte de estar longe também não é fácil, estar fora de casa, porém, existe toda essa parte de conhecimento e experiência de cada lugar novo que eu vou. Então, como a empresa é muito grande, né, e atua em muitos lugares, como eu mencionei, provavelmente mais para frente vou estar conhecendo outros lugares, provavelmente talvez até fora de Portugal. Então, o turismo está sempre ali me perseguindo. Acredito que tenha ficado fácil das pessoas entenderem mais ou menos como é que é agora a minha rotina, e está tudo ok. Minha documentação está tudo ok, estou registrado, estou contente com o trabalho. Remuneração.
é acima da média, e como eu viajo muito, então a gente faz muita hora extra. Como na segunda-feira eu saio às 5 da manhã, já começa a contar, até eu chegar no local de trabalho. Então, assim, faz muita hora extra mesmo. O salário, assim, é para cima de 1.000 euros tranquilo, né? E vai variar de quantas horas vai fazer por mês. Então, assim, é um salário muito bom para quem está começando, né? Eu vim planejando, assim, receber muito menos aqui. E então, pô, legal, mas assim, também vejo que é possível ganhar mais. Então, não quero ficar só ali, quero me dedicar porque também não quero ser só um ajudante e também quero ter uma remuneração cada vez maior, né? Esse é o intuito. Então, devagarinho, mas claro, tudo no seu tempo. A gente tem ciência disso. E estamos aguardando a Fran, ela também, né? É a mesma empresa, porém ela na área dela. Ela é engenheira e eu sou lá da galera, né? Então nós estamos... É a mesma empresa, só que cada um de um lado. E é isso, tá? Estamos contentes, ainda mais agora de férias, né? Valeu, galera! É isso aí e... Desculpa pela demora, a gente demorou um pouco, mas é porque realmente eu estava viajando, então assim, é corrido, é puxado, é cansativo, daí eu só tenho final de semana para ficar em casa e, né, a gente fica longe, a gente final de semana também quer passear, quer dar uma volta, então assim, os conteúdos a gente acaba demorando um pouquinho mais para conseguir colocar aqui no YouTube. É isso aí. E nos vemos, quem sabe, no próximo episódio aí com as novidades da nossa excelentíssima Franciele. Valeu!